Buenas, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando de onde acabamos na última aula, a Terra, ela não é retinha como vocês podem ver na imagem da esquerda. Ela tem uma inclinação, como vocês veem na imagem da direita, então o eixo dela está inclinado. Digamos que o Sol esteja aqui, iluminando a Terra. O que significa isso? Que o Norte e o Sul não estão aqui. O Norte e o Sul estão aqui. Para que serve isso? Isso serve para sabermos da realidade, é claro, e para entendermos o conteúdo mais para frente, que explicará por que existem estações do ano e juntamente com a translação, beleza? Então vamos lá. O que são trópicos de forma objetiva? Trópicos, gente, são o último ponto, é uma linha de pontos, né? Uma junção de vários pontos que formam uma linha, em que a luz do Sol é a última linha em que a luz do Sol bate e consegue formar um ângulo de 90 graus com a superfície da Terra. Ou seja, digamos que a linha azul seja a superfície da Terra, a luz do Sol não chega assim na superfície da Terra. Ela não chega assim na superfície da Terra. Ela chega retinha sobre essa linha pontilhada que vocês podem ver aí. Ela chega retinha. Então, do Equador até o trópico de Câncer, por exemplo, que é o trópico do hemisfério norte, a luz do Sol chega a 90 graus com a superfície da Terra. Do Equador até o trópico de Capricórnio, que é o trópico do hemisfério sul, como nós vimos na última aula, a luz do Sol chega a 90 graus com a superfície da Terra. Símbolo do 90 graus, né? É esse aqui, como vocês verão na matemática. Beleza. Sabedores disso, vamos para a latitude e longitude, que também é uma forma de nos localizarmos sobre a superfície da Terra, além do norte, sul, leste, oeste, além da localização da bússola, certo? Então, o que é latitude? Latitude e longitude são espécies de distâncias, formas de distância em graus. A latitude é a distância de um ponto até o Equador em graus. 30 graus de latitude norte, 30 graus de latitude sul. Longitude é a distância em graus do meridiano inicial, que é o meridiano de Greenwich. Ou seja, 20 graus de longitude leste, 20 graus de longitude oeste. A latitude é muito importante saber que varia de 0 a 90 graus em cada hemisfério. Então, a latitude é de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. A longitude varia de 0 a 180 graus para cada hemisfério. 0 a 180 graus leste, 0 a 180 graus oeste. Vocês podem ver aqui, longitude é de Greenwich até os extremos e latitude é do Equador até os extremos, certo? Então vamos praticar isso. Uma coisa que eu quase esqueci de falar para vocês é que norte e sul têm sinônimos, palavras que significam a mesma coisa. Norte é a mesma coisa que boreal. Norte é a mesma coisa que setentrional. Sul é a mesma coisa que meridional. Sul é a mesma coisa que austral. Então vocês gravem muito fortemente na mente de vocês, sabe por quê? Eles vão falar o hemisfério boreal. Eles não vão falar o hemisfério norte, na maior parte das vezes. O hemisfério setentrional, o hemisfério meridional, certo? Então, eles podem fazer esse tipo de... A questão pode ser muito fácil, mas se eles se utilizarem de uma linguagem que vocês não conhecem, eles acabam pegando vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos praticar isso. Se no ponto 1, temos aqui o ponto 1. Qual é a coordenada geográfica do ponto 1? O que é uma coordenada geográfica? É a união da latitude e da longitude, para nos localizarmos sobre a superfície da Terra. No ponto 1, as coordenadas geográficas são, já sei, primeira coisa que eu faço, quando eu pego o meu mapa, boto os pontos cardeais que a gente aprendeu na última aula, e vejo, ele está no hemisfério sul, ao mesmo tempo em que está no hemisfério oeste. Cada quadradinho que vocês estão vendo vale 10 graus. A imagem está meio ruim, mas eu digo para vocês que vale 10 graus. Então, um quadradinho para baixo, mais um quadradinho para baixo, 20 graus sul. 5 quadradinhos para a esquerda, 50 graus oeste. Essas são as coordenadas geográficas. 20 graus sul de latitude, que é a distância do Equador.
Equador. 50 graus oeste, que é a distância de Greenwich. Beleza? Ponto 2. Quais são as coordenadas geográficas do ponto 2? 60 graus norte e 130 graus leste. Eu já vejo, se tem alguma alternativa que diz que o ponto 2 está no hemisfério sul ou no hemisfério oeste, já pode descartar. Então, nós temos 60 graus norte, ele está no norte e ao mesmo tempo no leste. 60 graus norte, 130 graus leste. Beleza? Só contar os quadradinhos, vocês vão chegar nesse resultado. Isso é muito importante para vocês, porque essa é a principal forma de localização de que o Enem se utiliza. Beleza? Vocês têm que saber o que são coordenadas geográficas, que são a junção de longitude e latitude, para localizar um ponto. Isso é tipo uma batalha naval. Tranquilo? Vamos agora para o próximo slide, que é a estrutura interna da Terra. Veremos a estrutura interna e externa da Terra. Serei bem breve aqui, porque tudo explicadinho no texto. Enfim, a Terra tem um núcleo com duas camadas, de dentro para fora. Tem um núcleo com duas camadas, o núcleo interno, que está sólido, e o núcleo externo, que é líquido. Acima do núcleo, temos o manto. O manto vem com uma forma mais pastosa, como se fosse um mumu, assim, um doce de leite, que é formado de rochas derretidas. E mais para fora, né, em camadas, como se fosse uma cebola, temos a crosta terrestre, que é sobre a qual nós pisamos, onde vivemos. A parte superior da crosta terrestre é o cial. Cial é formado por silício e alumínio, que são símbolos desses elementos na tabela periódica, né? Cial. E a parte inferior é o cima, que é formado de silício e magnésio. Isso tem que saber muito a fundo. Essas temperaturas aqui, 2000, 6000, não precisa, é legal saber, porque, né, temperatura, estado da matéria, se está líquido, se está sólido, né, é legal saber. E também é na crosta terrestre que nós temos as placas tectônicas. Placas tectônicas é o que fica embaixo do oceano, que fica embaixo da terra mesmo. E de vez em quando essas placas tectônicas se mexem e se batem e formam o que? Os terremotos, os maremotos. Observação 1. As descontinuidades não são relevantes, é só saber que são transições. Beleza? Não desativei o meu Wi-Fi aqui para iniciar a aula, mas que falta de responsabilidade. É só saber que essas transições são descontinuidades, então tem que saber que elas existem, vai ter exercício sobre isso. Quanto mais fundo cavamos, mais quente fica. Vocês podem ver aqui, né? 6.000 graus é o núcleo, 2.000 graus é o manto. Então, quanto mais fundo, mais quente. A astenosfera fica abaixo da litosfera. A astenosfera é uma camada também líquida, mais ou menos pastosa, que fica abaixo da litosfera. O que é a litosfera? Camada de rocha. Litos, em latim, é rocha, duro. Vamos para o próximo slide. Placas tectônicas. Isso aqui é de vital importância para vocês na prova. O que temos que saber sobre as placas tectônicas? Elas estão embaixo do mar ainda, são muito profundas, mas ainda estão na crosta terrestre. Essas placas tectônicas estavam todas juntinhas no início, há 225 milhões de anos atrás, e, por conseguinte, deixavam os continentes todos juntinhos também. No início só havia um continente, que era a Pangeia, chamado de Pangeia, e um único oceano, chamado de Pantalás. Alguns anos depois, foram se dividindo aqui e formaram dois megacontinentes, o Gondwana e a Laurásia. Depois, isso foi se reconfigurando, as placas tectônicas ainda se deslizam sobre o manto, sobre aquelas, né, aquelas rochas derretidas pastosas, e fizeram a configuração como está hoje, que é atualmente. Essas placas tectônicas ainda continuam se movendo, e algum dia
Porque vocês podem ver, sempre tem terremoto, sempre tem maremoto. Algum dia, sei lá, a América vai se bater na Ásia, certo? E esse processo de separação ficou conhecido como teoria da deriva continental. É basicamente isso. Vocês têm que saber, é uma teoria muito aceita, sempre é cobrada em prova. E como é que eles perceberam que um dia todos os continentes foram juntinhos? É só vocês perceberem como a costa leste da América Latina encaixa direitinho na costa oeste da África. Aqui, assim, ó. Tem esse calombinho aqui e esse calombinho aqui. Eles se colam direitinho. Vocês podem ver num mapa aí com melhor resolução, um mapa maior. Então, esse foi um dos indícios que levaram os cientistas a pensarem que um dia os continentes foram todos unidos. E o cara que criou isso deu o nome de teoria da deriva continental. Agora, estudando a estrutura externa da Terra. A Terra é composta por várias camadas e essas camadas interagem entre si. Que camadas são essas? A hidrosfera, lagos, rios, arroios, mares, oceanos. A litosfera, que são as rochas, e a atmosfera, que são os gases, que é onde a gente está, onde a gente respira e tudo mais. E a litosfera, sempre lembrando, fica acima da astenosfera, certo? A interação entre a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera forma esse centrinho aqui, que é a biosfera, ou ecosfera, que é onde se encontra a vida. Tem que ter rocha para ter vida, tem que ter água para ter vida e tem que ter ar para ter vida, dependendo da vida, é claro. Então eu escrevi para vocês a interação entre as esferas constrói o que chamamos de biosfera, a esfera da vida, onde vivemos, no caso. Próximo slide. A única camada externa que a gente tem que saber a fundo é a atmosfera. E essa atmosfera também é formada por várias camadas. Tem que saber? Tem que saber muito. Qual delas que tem que mais que saber para a vida, assim, nessa prova? Troposfera. Troposfera tem que saber muito. Né? Por quê? Porque é nela onde a gente vive. É nela onde acontece a maioria dos fenômenos físicos, químicos, biológicos, geográficos, tudo. Beleza. Troposfera. Nessa camada temos que saber a composição do ar. O ar é composto de quê? Oxigênio, sim, beleza. Nitrogênio, também. 77% de nitrogênio, 21% de oxigênio. É importante saber a composição da atmosfera? Tem que saber. Gás carbônico, 2%, argônio, só saber que existe, vapor d'água e hidrogênio. É na troposfera que acontecem os ventos, as tempestades, as chuvas, onde os aviões voam e tudo mais. Quanto mais alto nessa camada, mais frio. Então, onde o avião voa lá em cima é muito, 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 muito frio. Logo acima da troposfera temos a estratosfera, onde tem a camada de gás ozônio, que é um gás que impede que raios ultravioleta cancerígenos provenientes do Sol nos atinjam. Todo mundo diz, o buraco na camada de ozônio, sim. Temos que preservar a camada de ozônio. A professora de Química vai explicar para vocês como é que ocorre a destruição da camada de ozônio. Para que esses raios de sol ultravioletas não atinjam a nossa pele e não nos dê câncer de pele. A mesosfera, mesos é a que fica no meio de todas, é onde os asteroides pegam fogo. Basicamente isso. O Enem gosta disso, o asteroide apareceu na Rússia, nos Estados Unidos, na China, beleza. Tem que saber que pega fogo na mesosfera. Quanto mais alto nessa camada, mais frio. E quanto mais alto na estratosfera, mais quente. Não precisa saber muito disso, quanto mais alto, mais quente. Só na troposfera que tem que saber que é quanto mais alto, mais frio. Termosfera ou ionosfera. O Enem gosta muito de fenômenos químicos e físicos. Então, o que a gente tem que saber da termosfera ou ionosfera? Ela é composta por íons, que são partículas eletricamente carregadas. A interação desses íons com os raios provenientes do Sol essa interação faz com que aconteça um aparecimento de luzes, mesmo à noite, no céu, que se chama de aurora boreal. Boreal, norte, austral, sul. Aurora boreal e aurora austral.
Tem que saber disso, eu botei o vídeo aqui para vocês, infelizmente o meu slide não funcionou muito direitinho, tive que mandar a imagem, mas procurem depois a aurora boreal, é muito, muito, muito interessante. É nessa camada também que ocorre a reflexão das ondas de rádio. Então, quando uma emissora emite essas ondas de rádio para a gente receber no nosso celular ou no nosso aparelho de rádio, bate lá na termosfera ou ionosfera, reflete e vai de volta para o nosso aparelho. E temos a exosfera, que é a camada mais externa que temos. É nessa camada que ficam os satélites, é nessa camada que ficam os satélites, que mais... E que a temperatura chega a quase 1000 graus. O que nos leva a saber? Por que a gente tem que saber? Porque o Enem gosta de nave espacial, gosta dessas coisas. Então, temos que saber que as naves espaciais têm de ser, né, construídas com material isolante térmico. Senão, vai pegar fogo e vai todo mundo morrer dentro da nave. E observação número 6, quanto mais alto, mais rarefeito fica o ar, ou seja, mais difícil para respirar. Por quê? Aqui onde nós estamos, tem muito mais oxigênio. Aqui já tem menos, aqui menos, aqui menos. Aqui então não tem quase nada de oxigênio. Então se a gente for, sei lá, daqui da nossa casa até lá em cima, a gente não vai conseguir respirar sozinho. É por isso que os caras que sobem o Monte Everest, até mesmo o Monte Everest tem 2.500 metros de altura, tem dificuldade para respirar, tem que levar cilindro de gás oxigênio para eles conseguirem respirar direitinho lá em cima. Movimentos terrestres. Tem 14 movimentos, mas nós só temos que saber de 4. Rotação, translação, precessão dos equinócios e nutação. Tem que saber que a Terra executa todos os movimentos dela ao mesmo tempo. Ela não está executando um movimento, aí do nada ela para e começa a fazer outro. Não, todos acontecem ao mesmo tempo. Vamos ao primeiro movimento, que é a rotação. A rotação ocorre de oeste para leste. A rotação ocorre de oeste para leste, ou seja, daqui para cá, oeste, leste. Portanto, depreendemos que o Sol nasce no leste. E é da rotação que sai o dia e a noite, por isso que existem dia e noite, porque ora nós estamos voltados para o Sol e ora não estamos. Uma hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos aqui, onde não tem Sol, onde o Sol não nos atinge. É por isso que temos o dia e a noite. O dia dura 24 horas, né? Basicamente, a gente arredonda para não ficar tão ruim. 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos para ser concluído. E a rotação é um movimento responsável por formar o efeito Coriolis. O que é o efeito Coriolis? O efeito Coriolis são as correntes de ar que temos na troposfera. Então, no norte, com a rotação, os ventos no norte têm um sentido... Os ventos no norte têm o sentido, sim, eu tinha feito certo, tem o sentido horário. E os ventos no sul têm o sentido anti-horário. Tem que saber disso mesmo, tem que saber que o efeito Coriolis é causado pela rotação e tem que saber o que é o efeito Coriolis, que os ventos no norte giram no sentido horário e os ventos no sul giram no sentido anti-horário, beleza? Vamos à próxima, translação. A translação é o girar da Terra ao redor do Sol. Basicamente isso, só que as consequências da translação, as consequências da translação são muitas. Então, vamos às consequências da translação. A translação dura 365 dias e 6 horas, que é o nosso ano. Então, a Terra demora um ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Por que 6 horas? Ela tem esse atrasinho assim de 6 horas. Uma das primeiras consequências é o ano bissexto.
que é o ano que tem 366 dias em vez dos habituais 365 dias. De onde é que surge esse dia a mais? Esse dia a mais vem justamente dessas 6 horas restantes. 6 vezes 4, 24. A cada 4 anos temos mais um dia. 24 horas, um dia. Além disso, a translação ocasiona a mudança nas estações do ano, juntamente com a inclinação do eixo da Terra, formando inverno, primavera, verão, as estações que vocês conhecem. E também os solstícios e equinócios. O que é um solstício e o que é um equinócio? Solstício é a desigualdade de recepção dos raios solares entre os hemisférios norte e sul. Ora, o hemisfério norte recebe mais sol do que o hemisfério sul, o que configura um solstício de verão para o hemisfério norte. Ora, o hemisfério sul recebe mais sol do que o hemisfério norte, então configurando solstício de verão para o hemisfério sul. Quando tem mais sol, fica mais quente. Se está mais quente, é verão. Quando tem menos sol, fica mais frio. Se fica mais frio, é inverno. Equinócio é a igualdade de recepção dos raios solares pelos dois hemisférios, norte e sul, formando as estações mais amenas, que são outono e primavera, que são as transições entre verão e inverno. E também uma das consequências é a variação dos dias e das noites nas estações. Sabemos que no verão o dia dura mais, sabemos que no inverno, lá pelas 6 horas, já está tudo escuro, 6 horas da tarde está tudo escuro. Então, o dia dura mais no verão e o dia dura menos no inverno. Vamos lá. Translação. As datas que eu botei aqui, juntamente, da volta ao redor do Sol, juntamente com a inclinação do eixo da Terra. As datas que eu botei aqui marcam o início das estações. Como vocês podem ver aqui, o hemisfério aqui está ao norte, certo? Sul. O hemisfério norte está recebendo mais sol do que o hemisfério sul, certo? O hemisfério norte está virado com mais angulação para o sol. Portanto, no dia 21 de junho, há a entrada do verão nos Estados Unidos. É por isso que quando é verão lá, aqui é inverno. Como a gente está recebendo menos sol aqui é inverno. Em contrapartida, em 21 de dezembro, o hemisfério sul recebe mais sol do que o hemisfério norte. Por quê? Porque o sul está mais virado para o sol do que o norte. O que acontece? Como o sul está mais virado para o sol, aqui, dia 21 de dezembro, ocorre a entrada do verão. Por isso que quando é verão aqui, por isso 25 de dezembro, calorão aqui, lá nos Estados Unidos é super inverno, porque o hemisfério norte está recebendo bem pouco sol. No dia 21 de março, no dia 23 de setembro, essa variação 21, 22, 23, 20, vocês não precisam saber, tá? Vocês têm que saber que varia de 20 a 23 e tem que saber os meses. O importante é saber os meses. É muito importante mesmo vocês saberem os meses, tá bom? Tem que saber que em junho a entrada do inverno pra gente é a entrada do verão pro hemisfério norte. Tem que saber que em dezembro é a entrada do verão pra gente e do inverno pro hemisfério norte. Tem que saber, aqui, dia 21 de junho, a gente tá no inverno. No dia 23 de setembro a gente vai entrar na primavera, para no dia 21 de dezembro a gente entrar no verão, para no dia 21 de março a gente entrar no outono e do outono ir para o inverno, novamente, certo? As estações sempre serão opostas entre norte e sul. Se aqui é primavera, para o hemisfério sul, para o hemisfério norte é outono. Beleza? Em março e setembro ocorrem os equinócios. Muito importante eu falar para vocês. Os equinócios são essas datas aqui, Os equinócios são essas datas aqui, que é quando os hemisférios norte e sul
recebem quase a mesma quantidade de luz. Então, no hemisfério norte, pode ser outono ou inverno, pode ser outono ou primavera. No hemisfério sul pode ser outono ou primavera, mas são estações mais amenas, estações de transição que têm quase a mesma incidência de raios solares. Não tem essa desigualdade que acontece nos equinócios. Vamos ler aqui juntos. Percebam que em 21 de junho, devido à inclinação do eixo da Terra, já estudada, o hemisfério norte recebe mais sol do que o hemisfério sul, como eu falei para vocês. Concluímos, portanto, que o hemisfério norte tem mais sol. Lá é verão. Logo, no hemisfério sul, que recebe menos sol, é inverno. A lógica se repete para 21 de dezembro, quando o hemisfério sul recebe mais sol, porque o sul está virado, mais inclinado para o sol, começando o verão, enquanto o hemisfério norte recebe menos sol, porque está virado para o lado para fora do sol, recebendo menos sol, começando o inverno. Beleza? Isso vocês têm que gravar muito. Se precisarem procurar, eu sei que é uma coisa complicada de entender, se precisarem procurar videoaulas, mais efeitos visuais, assim, eu recomendo. O que tem que saber sobre as estações? Vamos ler juntos. O hemisfério norte e sul do planeta sempre terão estações diferentes. Se no norte for inverno, no sul será verão e vice-versa. Se no sul for primavera, no norte será outono. Tem que saber que em junho e dezembro ocorrem os solstícios. Além disso, saber que em junho é inverno para o sul. Claro, em junho que ali em Rio Grande é muito, muito, muito frio, que é o nosso caso. E verão para o norte. Quando é frio aqui, é muito calor lá no norte, Estados Unidos, por exemplo. Que em março e setembro ocorrem os equinócios, sendo a primavera para o hemisfério sul em setembro e outono para o hemisfério norte. Saber os dias em que as estações podem começar, do dia 20 dos referidos meses ao dia 23. Então, tem que lembrar, solstícios. Quando é que ocorre solstício? Junho e dezembro. Quando é que ocorrem equinócios? Março e setembro. Tem que lembrar disso. Que o dia é mais curto no inverno e mais longo no verão. Que o dia e a noite têm iguais durações, isso aqui é muito importante. Que o dia e a noite têm iguais durações no outono e na primavera. Se diz, né, uma convenção, mas sim, tem iguais durações porque tem igual recepção de sol. Que se estamos na primavera e estamos indo para o verão, o dia aumenta gradativamente. Se estamos no verão e estamos indo para o outono, o dia diminui gradativamente. Se estamos no outono e indo para o inverno, o dia continua diminuindo. No inverno sempre tem menos sol. Se estamos no inverno e estamos indo para a primavera, onde as flores florescem, né, os animais começam a sair, por quê? Porque tem mais sol, tem mais calor, o dia aumenta gradativamente. O dia aumenta, horas de sol aumentam, é isso que eu quis dizer. O dia diminui, horas de sol diminuem. Beleza? Nutação. O que é a nutação? Em vez da Terra girar bonitinha, lisa, como se fosse uma bola de basquete girando no dedo de um jogador de basquete, ela dá uma tremidinha. É como se o dedo do jogador de basquete desse uma tremida, mas a bola continuasse girando no dedo dele. Então, ela não dá essa rotação lisa. Ela dá essa tremida que vocês estão vendo aqui, ó, ao redor de todo o eixo. Beleza? Acho que isso ficou bem fácil de entender. E a precessão dos equinócios, que é basicamente o que a gente viu lá no início da nossa aula, que é a inclinação do eixo da Terra. Essa inclinação, ela pode variar hoje ela está em 23 graus e 27 minutos. Tudo bem, pessoal? Só que essa inclinação ela aumenta ou diminui de acordo com o ciclo natural dos movimentos da Terra. Esse aumento ou diminuição do ângulo tem consequências e também tem um nome. Esse movimento de aumento ou diminuição do ângulo tem um nome que é precessão dos equinócios. Não pensa muito em equinócio, né? Não pensa muito o que significa precessão.
Grava o nome e grava o que significa isso. Quais são as consequências desse movimento? Vamos voltar lá. Precessão é a mudança no ângulo de inclinação da Terra em relação ao plano horizontal. É sobre aquela inclinação do início da aula, que eu acabei de mostrar. Essa inclinação pode aumentar ou diminuir, variando de 21 graus, 21,5 graus até 24,5 graus. Quanto maior a inclinação, maior é a zona tropical. Por quê? Lembra que eu falei para vocês no início da aula que... Vamos lá de novo. Que essa inclinação aqui do eixo de 23, 27 é o mesmo grau de latitude dos trópicos, 23, 27 graus, beleza? É o mesmo grau de latitude dos trópicos. Eu acho que deu um erro aqui, não sei. Não, acho que tá tudo certo. É o mesmo grau de latitude dos trópicos. Então, se temos aqui o eixo real, esse eixo tem uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, novamente. Essa latitude aqui, a distância do Trópico de Câncer ao Equador, também é de 23 graus e 27 minutos, certo? Se esse ângulo aqui aumenta para 24 graus, essa distância, o Trópico de Câncer, ele vai passar a ficar aqui. O Trópico de Capricórnio vai passar a ficar aqui. E a zona tropical vai aumentar. O que acontece se a zona tropical aumenta? O planeta fica mais quente. Lembra? Tropical, sempre quente e úmido. O planeta fica mais quente, as calotas polares começam a derreter, o nível do mar aumenta e temos essas consequências. Maior zona tropical, aquecimento natural do planeta, havendo descongelamento de geleiras e avanço do nível do mar. Menor zona tropical, resfriamento natural do planeta, havendo retração no nível do mar. Se a zona tropical ficar menor, o planeta fica mais frio. Se o planeta fica mais frio, se o ângulo diminui, o planeta fica mais frio, as calotas congelam mais e o mar vai retrair, porque a água do mar vai sendo congelada nos polos e o mar vai retrair. Espero que vocês tenham gostado da aula, eu tentei fazer o mais rápido possível. Um abraço e até mais.